Bom dia, irmãos. Quero agradecer a Deus por essa manhã, na sua presença, o dia do Senhor. Estamos começando mais uma escola bíblica dominical. Que Deus esteja abençoando a sua vida. E eu quero convidá-los a abrir a palavra do nosso Deus em 1 Coríntios capítulo 15. Queremos expor essa passagem e baixemos nossas frontes nesse momento. Vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, queremos agradecer por esta manhã na Tua presença, por essa chuva que caiu, que Deus esteja abençoando as nossas vidas, a família de cada um aqui, abençoando a igreja, fortalecendo. Ó Deus, ilumina minha mente e meu coração para pregar a Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus queridos irmãos, nesta manhã, eu queria falar a respeito da ressurreição de Cristo. Qual a importância da ressurreição de Cristo na minha vida? Qual a relevância dela? Irmãos, eu quero dizer primeiramente, nesta manhã, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E não somente isto, irmãos. Em 1 Coríntios capítulo 15, verso 19, diz lá: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Somos os mais infelizes de todos os homens. Veja a relevância da ressurreição de Jesus Cristo. Está a nossa esperança. E eu quero trazer esperança para você nesta manhã. Eu quero falar sobre a ressurreição de Cristo, a importância da mesma no seu coração, na sua alma, na sua vida. E eu quero dizer para você que a ressurreição de Cristo é o maior milagre da história. Eu quero dizer também a você que a cruz sem a ressurreição é símbolo de fracasso e não de vitória. Em 1 Coríntios capítulo 15, versos de 1 a 11, o apóstolo Paulo ele faz um resumo do Evangelho de Jesus Cristo em 3 fatos. Então aqui ele vai trazer o Evangelho em 3 fatos. Primeiramente, meus irmãos, ele destaca que o Evangelho nós já recebemos. Nós recebemos o Evangelho. E o Evangelho de Jesus Cristo é poder de Deus para a salvação. Então ele é poderoso para transformar a sua vida, para restaurar o seu coração, que você possa crer no Evangelho de Jesus Cristo. E que nós perseveramos nele, nós cremos nele. Então o Evangelho de Jesus Cristo, ele traz 3 fatos para nós. Primeiro, Cristo morreu pelos nossos pecados. Segundo, ele foi sepultado. Terceiro, ele ressuscitou dentre os mortos, como diz as Escrituras. E olhando para o contexto dessa passagem, meus irmãos, de 1 Coríntios capítulo 15, podemos ver a igreja de Corinto aqui, começando, abandonando a fé. A igreja de Corinto estava abandonando a fé. Ele estava substituindo a teologia pela filosofia grega. O que é essa filosofia grega? A filosofia grega, na verdade, eles acreditavam na imortalidade da alma, mas não na ressurreição. Temos esses hereges no tempo de Jesus, que eram os saduceus. Então eles acreditavam na vida futura, mas não acreditavam na ressurreição. Então os gregos daquela época, se você fosse fazer uma pergunta, se Cristo ressuscitou dentre os mortos, eles seriam bem enfáticos. Não. Meus irmãos, e o que é essa filosofia grega? Então, na verdade, é um dualismo filosófico. Eles acreditavam que o espírito é essencialmente bom, porém, a matéria é essencialmente má. Então, o corpo seria a prisão da alma. Nada havia de bom no corpo. Então, eles eram inclinados ao ascetismo ou o hedonismo. E nesta manhã, irmãos, eu queria compartilhar com os irmãos algumas provas bíblicas da ressurreição de Cristo. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo ele vai destacar
aqui, logo nos versos de 1 a 2, ele diz: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos. Veja, o evangelho que nós recebemos é o evangelho da salvação, é o evangelho da certeza. Então, nesta manhã, nós somos salvos. Nós somos salvos graças à ressurreição de Cristo. A morte não teve poder sobre a vida dele. Ele ressuscitou ao terceiro dia. E aqui o apóstolo Paulo, ele veja que envolve, ele destaca aqui a nossa salvação. Então, a lógica do pensamento do apóstolo Paulo é que um morto não poderia salvar ninguém. Se Cristo não ressuscitou, ele não tem nenhuma credencial para salvar. Então, um redentor morto é impotente e nada pode fazer para redimir o pecador. Então, nesta manhã, eu quero dizer para você que nós temos certeza sim da salvação. Um certo teólogo, ele falou que a salvação ela é presente, é algo verdadeiro, é algo que está na nossa vida. E não somente isso, tem suas raízes no passado, que é a ressurreição de Cristo. E não somente isso, ela perdura até a volta do Senhor Jesus Cristo. Então essa é a certeza cristã, que você possa ter essa certeza no seu coração, que você possa acreditar na ressurreição de Cristo. É a nossa esperança, é por isso que nós estamos aqui no dia do Senhor. Nós guardamos o dia do Senhor, porque nós cremos na salvação. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Segundo, irmãos, além da nossa salvação, as Escrituras Sagradas, elas testificam a respeito disso. Veja que logo nos versos 3 e 4 do capítulo 15 de 1 Coríntios, ele diz que e por ele também sois salvos, que é o verso 2, a salvação. No verso 3, antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então aquilo é bem direto. Olha, a ressurreição, isso que vocês receberam, esse ensino, foi profetizado no Antigo Testamento, foi profetizado nas Escrituras Sagradas. Podemos entender, irmãos, que a sua morte não foi surpresa, a morte de Cristo, nem acidental, nem a sua ressurreição foi uma surpresa. Tudo já foi profetizado. Então, nesta manhã, irmãos, Jesus ressuscitou, aleluia, segundo as Escrituras. E eu quero remeter aqui a um autor sagrado, Hebreus, capítulo 11, verso 19, você vai encontrar essa verdade. Lá ele fala da história de Abraão, e ele coloca ali Abraão, que ele ofertou seu filho, e ele acreditava que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho. Veja, os piedosos do Antigo Testamento acreditavam na ressurreição. E essa veracidade, é isso que nós acreditamos. Então, a nossa salvação, as Escrituras Sagradas testemunham sobre isso. E, em terceiro lugar, Cristo foi visto por várias testemunhas. E aí você vai encontrar no verso 5 a 11, a ressurreição de Cristo, ela foi um fato histórico, incontroverso. Nós não temos dúvida. Veja aí o texto, diz lá no verso 5, e apareceu a Cefas, que aqui é Pedro, e depois aos 12, e depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim e por um nascido fora de tempo. Meus irmãos, aqui ele apresenta, um fato histórico. Então, Jesus Cristo foi visto por várias testemunhas, muitas das quais estavam vivas. Pedro, Tiago, imagine vocês, Tiago altamente
incrédulo. Aqui o Tiago é o irmão de Jesus. O homem que fez arapuca para matar o seu próprio irmão. E ele é visto por Tiago. Jesus Cristo, ele se revelou, ele se mostrou. E aqui nós podemos ver a fundamentação histórica. Então nós podemos entender aqui, desde já, que Cristo ele foi visto pelo apóstolo Paulo. Deus fez uma obra poderosa na vida dele, transformadora, restauradora. Então nós podemos ver que a ressurreição aqui é uma prova judicial. Ela não pode se repetir. Não pode. Então são provas incontestáveis, está nas Escrituras Sagradas. E uma das provas importantes, meus irmãos, não é somente históricas, judiciais, é a transformação dos discípulos. Os discípulos foram transformados. Olha, Tiago, um homem crédulo, Saulo, considerado o pior homem do mundo. Veja o que o Evangelho pode fazer. Ele é transformador. O Evangelho traz transformação. E eu quero trazer uma lição para nós já. Você tem tido uma vida transformada diante do Senhor? A sua vida é transformada diante do Senhor? Porque a ressurreição de Cristo, o Evangelho de Jesus Cristo, causa transformação na nossa vida, mudança, renovação. Mas alguns fatos importantes na nossa vida nessa manhã. Eu quero dizer para você que a verdade é mais forte do que a mentira. Sejamos verdadeiros, porque Cristo é verdadeiro. O bem é mais forte do que o mal. Criamos nessa verdade. O bem é maior e nós vamos vencer. O amor é mais forte que o ódio. Vale a pena amar, porque Cristo nos amou primeiro. E a vida é mais forte que a morte. Então, nesta manhã, meus irmãos, possamos guardar essa verdade e que a importância desta doutrina possa transformar a nossa vida. E você já parou para pensar a importância dessa doutrina na sua vida? O que é que ela pode causar? Então, de forma prática, eu queria aplicar essa verdade nesta manhã. Eu quero dizer a você que a ressurreição de Jesus, ela tem consequências profundas na minha vida. Por quê, pastor? Porque a ressurreição, ela ganhou a nossa justificação. Não somente isso, a santificação, a glorificação. Então, se Jesus não tivesse ressuscitado, nós não poderíamos ser justos perante os olhos do Senhor. Não haveria possibilidade de nós livrarmos dos nossos pecados se Ele não ressuscitasse. Eu nunca poderia ser santo. Eu não poderia ser livre do pecado. Se Ele não ressuscitasse, eu não poderia ser glorificado. Não haveria esperança para mim. Veja aqui, a questão glorificado aqui é o viver o corpo e a alma sem pecado na presença de Deus para sempre. Nós sabemos que um dia nós iremos morar com o Senhor. Então, se Cristo ressuscitou por mim, se Cristo ressuscitou por mim, então eu tenho obrigações na minha vida. E essa obrigação é ser filho de Deus, viver essa verdade. Nós somos amigos de Deus. Nós não somos amigos do mundo. Você é amigo de Deus. Nós somos reconciliados por Cristo. E hoje nós podemos falar com Ele. Nós podemos ter intimidade com Ele. Nós podemos experimentar o poder dEle na nossa vida. E nesta manhã, eu quero dizer a você que o grande benefício da ressurreição de Cristo é a nossa justificação. Nós não somos inimigos de Deus. Então, não viva como inimigo de Deus. Viva como amigo de Deus, lendo a palavra de Deus,
orando, se consagrando diante do Senhor. A segunda coisa, sede santos. Tenha uma vida separada. Viva seu coração para o Senhor. Sede santos. Deixe o pecado, abandone o pecado. Voltemos o nosso coração para Deus. E aqui nos garante também a glorificação. Ou seja, nós vamos morar no céu. Nós teremos um novo corpo. Ou seja, o nosso corpo será transformado, restaurado. Haverá o grande dia que nós vamos nos encontrar com o Senhor. O domingo, o dia do Senhor, aponta para essa verdade. E nessa manhã, eu quero que você tenha fé. Então você é uma pessoa salva, segundo as Escrituras. Somos uma pessoa justificada, santa, e nós aguardamos a vinda do Senhor. Então eu queria convidá-lo a orar nesse momento. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós já agradecemos que o Senhor esteja, ó Deus, repreendendo o mal na nossa vida. Ó Deus, nesta manhã, e que o Senhor venha trazer esperança nos corações, através dessa mensagem. Transforma a nossa vida, Senhor Deus. Nos dá um belo dia na Tua presença. Em nome de Jesus Cristo. Amém.